Olá, o APMP News recebe hoje Débora Aquino e a promotora de justiça Gabriela Mansur, diretora da APMP Mulher. A doutora Gabriela Mansur vai explicar por que o convite da Débora hoje em nossos estúdios. Bom dia, obrigada Dora, obrigada Debs por estar aqui. Obrigada. A Deb é minha amiga, mãe, mulher, atleta, corredora. Foi na corrida que eu conheci a Debs e hoje ela aceitou o nosso convite para dividir um pouco da experiência dela com todas nós mulheres, passar uma mensagem para a gente e contar por que ela está aqui hoje. Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada a você por Nós ter aceitado agradecemos. aqui. Bom, Outubro Rosa, né? É o mês que mais se fala de câncer de mama no Brasil. E o que eu gosto sempre de falar é que o câncer de mama ele não tem que ser falado apenas no Outubro Rosa, né? Então, eu sempre falo para as mulheres, você tem que ter um mês que você faz a prevenção, que você vai no médico, você tem que fazer o autoexame, né? Quando você chega no ponto de você detectar um nódulo no autoexame, é porque ele já está num estágio um pouquinho mais avançado, né? Que foi até o que aconteceu comigo. Então, aproveitar o Outubro Rosa para poder divulgar a importância da prevenção, a importância do tratamento, mas acho que é uma campanha que tem que durar o ano inteiro, né? Porque hoje eu acho que o maior problema é a falta do diagnóstico precoce. Você diagnosticou o seu câncer de mama no autoexame? Foi no autoexame. Eu faço meus exames periódicos todo ano, mas no ano que eu descobri, eu sempre faço em janeiro. E foi o ano que eu casei. Então, como eu tava super envolvida com as coisas do casamento, eu falei, não, deixa que... Meu casamento foi em abril, eu falei, quando passar o casamento eu faço. E aí, uma semana depois do meu casamento, num autoexame, eu descobri o nódulo. E como foi tudo isso pra você, Debs? Então, foi difícil, né? Porque a gente sempre lê sobre os grupos de risco, né, de câncer de mama. Então, pessoas sedentárias, que não praticam atividade física, que bebem, que fumam, que não se alimentam bem. E eu não me incluo em nenhum desses grupos, né? Então, assim, eu pratico corrida há muitos anos, eu me alimento bem, eu não fumo, eu não bebo. Então, assim, pra mim foi uma surpresa, né? E além de ser uma surpresa, foi uma... Eu sempre falo que o câncer ele foi meio que um presente na minha vida, né? E as pessoas falam, nossa, mas presente, que presente de grego é esse? Aí eu falo para as pessoas, assim, eu tinha uma visão da vida muito diferente, né? Então, depois do câncer, mudaram muito os meus valores, mudaram as minhas prioridades. Então, por isso que eu digo que ele foi um presente na minha vida. É um tratamento difícil, né? É um tratamento que coloca sua autoestima lá embaixo, né? Mas que te traz muita coisa boa, psicologicamente falando e emocionalmente falando, né? Se você sabe entender a mensagem que ele quer te passar, que a doença quer te passar, então acho que você muda muito os seus valores e as suas prioridades. Acho que isso pra mim foi o ponto principal. É o renascimento, né? É o renascimento. Agora, quando você recebeu o diagnóstico, você precisou falar para alguém da família. Qual foi a primeira pessoa que você contou e como é que foi a reação? Então, na verdade, a primeira pessoa que eu contei não foi da família, foi uma grande amiga minha. Porque eu tinha combinado com ela da gente colocar nossas filhas pra brincar, era na época das férias, né? Então, assim, na hora que eu recebi a notícia, foi a primeira pessoa que eu liguei, porque a gente tinha combinado, eu tava indo pra casa dela, eu tava na minha médica e de lá eu ia pra casa dela com a minha filha. E aí eu liguei pra ela, desesperada, e aí falei, e não tive coragem de falar pro meu marido. Então, eu liguei pro meu médico e falei, você liga pro Fábio e conta pra ele, porque eu não tenho coragem de contar pra ele. E aí, pra minha mãe e pro resto da família, eu fui contar só depois, assim, à noite. Aí eu liguei e contei. Mas a primeira pessoa que ficou sabendo foi uma amiga minha. Ô Debs, qual que é o papel do homem quando a mulher está com um problema de saúde, como o câncer de mama? Olha, eu vou voltar um pouquinho pra te responder a pergunta. Quando eu digo que eu fiquei sem coragem de contar pro Fábio, foi porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, como é que um homem vai reagir ao fato da mulher dele, com 38 anos, que é super ativa, super atleta e tal, ter câncer de mama, né? Porque qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Vou tirar minha mama. E o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com o meu casamento? Enfim, tem todos esses outros aspectos da vida, né? Então, eu fiquei com medo de falar pra ele, porque eu falei, qual vai ser a reação dele, né?
E a reação dele foi muito diferente, assim, não do que eu esperava, mas do que eu vejo de pessoas que eu convivi na época do meu tratamento. Então, o Fábio foi uma pessoa super parceira. Ele foi, assim, um companheiro que eu não tenho o que falar dele durante o tratamento, porque ele me apoiou em todas as decisões que eu quis tomar. Desde a compra da peruca até a minha cirurgia, ao médico, ele foi em todos os médicos comigo. Então, antes de eu fazer minha reconstrução, eu procurei 6 plásticos aqui em São Paulo. Ele foi em todos comigo, com maior paciência. E eu sempre estava super nervosa, e ele sempre me acalmava. Durante o tratamento, a mesma coisa. Então, assim, a nossa preocupação era não passar para a Duda, né, que é minha filha, a imagem de uma mãe doente, né? Então, eu nunca quis que ela, quando crescesse, tivesse a lembrança, ai, nossa, quando eu era pequena, minha mãe ficou uma época jogada na cama, ficou doente. Então eu tentei levar mais ou menos como naquele filme A Vida é Bela, sabe? Que o mundo estava acabando e ele estava mostrando pro filho que aquilo era uma brincadeira, que estava tudo bem, eles estavam brincando de guerra, de tanque, não sei o quê. Então era isso que eu fazia com a Duda, né? Então a nossa preocupação era muito mais nela, então o foco foi todo para ela. E eu acho que o apoio do homem é muito importante, porque a gente fica muito fragilizada, né? Você fica fragilizada pelo tratamento, você fica fragilizada porque você, mesmo que você faça a reconstrução na mesma cirurgia, é uma mutilação, né? É uma parte do seu corpo que está indo embora. Então, eu acho que o apoio do homem é muito importante. Na verdade, assim, eu acredito que seja essencial. O apoio da família é importante, mas quando você tem um parceiro, ele é a base, porque, na verdade, o Fábio, durante os 6 meses do meu tratamento, foi ele que segurou a estrutura da família, né? Então, é extremamente importante. Bom, durante o tratamento, você voltou a correr. Como é que foi esse processo de retomada das atividades, juntamente com o tratamento? Então, na verdade, eu não parei as atividades físicas enquanto eu estava tratando. Quando eu fui na consulta para o médico me explicar a respeito da quimioterapia, quais seriam os efeitos, eu perguntei para ele, eu falei, eu posso correr, eu posso fazer exercício? Ele falou, olha, ninguém nunca me perguntou isso. Porque normalmente as pessoas ficam tão mal que elas ficam em casa, deitadas e tal. Eu falei, mas eu não quero. Eu falei, eu não quero ficar 6 meses deitada, sei lá, com aspecto de doente, eu quero fazer o que eu puder fazer, né? Aí ele falou, olha, você pode fazer a atividade que você quiser, contanto que não baixe a sua imunidade. Então, é no limite da sua imunidade, né? Então, até a 3ª sessão de químio, eu ainda corri algumas vezes. Corri umas 2, 3 vezes por semana, uma distância menor, né, do que eu tô acostumada a correr. E aí, depois eu comecei a fazer bicicleta e natação. Porque o que eu sentia? Que a químio, ela mata tudo de bom e de ruim no seu corpo, né? Então, endorfina, serotonina, tudo vai embora. E a única forma que eu tinha de conseguir isso era através do esporte, né? Então, eu tinha aquele tempo, eu fazia químio, ficava uns 2, 3 dias meio quieta, de cama e tal. Depois, no 3º dia, vamos levantar e vamos pra academia. Então, eu fiz muito isso, eu me forçava a fazer isso para eu poder também não cair numa depressão, não precisar tomar remédio, que foi o que eu vi acontecer com muitas pessoas que eu conheci na época do tratamento, né? Então, assim, a maioria das pessoas cai numa depressão, então tem que tomar antidepressivo. E eu não queria aquilo. Então, na verdade, o meu antidepressivo foi o esporte, na época do tratamento. Então, Débora, você estava falando que teve uma preocupação em proteger a Duda, né, do lado negativo da história. Sim. Então, mostrar para ela que, olha, está acontecendo tudo isso, mas vamos em frente. Como é que foi esse momento de você explicar para ela o que estava acontecendo de uma maneira até mais... menos lúdica, de uma maneira mais tranquila? Então, eu conversei com o pediatra dela e ele falou assim pra mim, ó, não é pra esconder nada dela. Então, conta de uma forma, claro, pro entendimento dela, ela tinha 3 anos na época, mas ela precisa saber, né? Então, eu falei pra ela, falei, ó, Duda, sentei com ela, falei, ó, a mamãe tá com dodói no peito, a mamãe vai operar, mas daqui 3 dias a mamãe volta pra casa. Então, a minha mãe ficou com ela. E eu não queria que ela fosse ao hospital, só que eu fiquei um dia a mais no hospital. E aí eu falei pro Fábio, eu falei, vai trazer ela aqui. Porque ela já tava colocando o cobertor na porta de casa pra me esperar, né? Aí o Fábio levou, e aí ela foi pro hospital. Aí falei pra enfermeira, eu falei, me dá um banho, perder meu cabelo, né? Me bota bem, bem normal, né? Então ela foi, e ela via a minha mãe trocar o curativo. Então nunca a gente escondeu nada dela. Quando eu tive a notícia que eu ia fazer a químio, a minha preocupação era, eu tinha um cabelo enorme, eu falei, gente, como é que ela vai encarar, ainda mais sendo menina, né, tudo bem, ela tem 3 anos, mas assim, ela tinha
uma paixão pelo meu cabelo, né? Falei, como é que ela vai encarar isso? Então eu falei pra ela, eu falei, ó, Duda, foi janeiro, né, quando eu comecei a fazer a químio. Aí eu falei, olha, a mamãe tá com muito calor, então a mamãe vai cortar o cabelo curto. Não, mamãe não corta. Eu falei, não, minha filha, a mamãe vai cortar. Olha como a mamãe sua com esse cabelo. Aí cortei curto primeiro, cortei meio Chanel e tal. Quando no outro dia, eu cortei à noite, aí no outro dia quando ela me viu, ela falou assim, mamãe, você tá parecendo a Xuxa, você ficou muito linda e tal. Aí eu falei, bom, primeira parte concluída com sucesso, né? Aí eu fiz a primeira sessão de químio, demorou mais ou menos uns 20 dias, meu cabelo começou a cair. Eu falei, bom, agora eu vou ter que raspar, não tem jeito. Aí eu comecei a pegar umas fotos na internet de mulheres carecas e maquiadas, assim, e mostrava pra ela. Minha filha, o que você acha dessa mulher? Ah, mamãe, sem cabelo não. Fala, mas olha como ela tem um rosto lindo e tal. Eu falei, sabe por quê? Minha filha, a mãe tá com muito calor. Olha como a mãe continua suando, então eu acho que eu vou tirar o meu cabelo, porque não tá dando, né? Aí ela ficava olhando pra mim assim, e aí quando meu cabelo começou a cair, eu fui lá e raspei. E eu usava lenço, então ela pedia pra usar o lenço igual, então eu comprava lenço, a gente recortava, ela saía de lenço igual a mim. Então a gente procurou fazer dessa forma, né? Ela passou muito bem essa fase do tratamento. Agora, um pouco mais velha, quando ela olha as fotos, ela fala assim, você ficava engraçada careca, né? Mas ela ainda não liga a uma doença ou a algo grave. Então, assim, um dia ela vai saber. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Então a gente procurou fazer tudo de uma forma bem lúdica pra ela não sofrer. Eu queria que ela tivesse, assim, a imagem de, tudo bem, minha mãe ficou careca, mas sei lá o que aconteceu, entendeu? Era isso. Agora vai ser bacana quando ela tiver uns 12, 13 anos, que ela vai entender e vai ver a tua história e vai falar, meu Deus, minha mãe é uma guerreira, uma lutadora vencedora, né? Não, eu até fiz um livrinho pra ela, que é pra eu dar pra ela, mas eu falei pro Fábio, eu vou dar quando ela tiver uns 14, 15 anos, que eu fiz um diário ao longo do tratamento. Então, eu pedi pra uma moça fazer com as fotos e colocar trechos do diário, porque eu quero mostrar pra ela que, assim, qualquer que seja a dificuldade que ela passe na vida dela, vai passar, né? Então, assim, ela vai ter que enfrentar, ela vai ter que encarar de frente, ela vai sofrer, mas vai passar, né? E eu acho que não tem uma dificuldade, assim... Tem, assim, mas que seja equiparada a um câncer, você, sei lá, vê a morte tão de frente e tal, e que você passa por isso, né? Então, eu quero entregar isso pra ela e falar, ó, minha filha tá aqui, você vai passar muitos dissabores na sua vida, mas presta atenção no que a mamãe passou, no que aconteceu, hoje a mamãe tá aqui, saudável, e tudo passa, né? A gente tava falando de cabelo, né? E antes da entrevista a gente tava comentando sobre cabelo, né? Antes você dava mega importância para questões de beleza, estética. Depois os teus valores mudaram, né? Como é que foi essa transformação também? Porque é importante para quem tá com problema, eu vou perder o cabelo, e fala, ó, isso aí não... É o de menos, né? Então, todas as pessoas falavam isso pra mim. Cabelo é o de menos, o que importa... A Gabi sabe, ela era minha amiga e a gente conversava muito sobre isso. E eu falava, gente, o povo fica falando pra mim que cabelo é o de menos, cabelo não é o de menos. E eu levei isso pra minha terapia, né? E eu falava pra minha terapeuta, como assim cabelo é o de menos? Ela falou, Débora, cabelo não é o de menos. Ele é a moldura do rosto de uma pessoa, de uma mulher principalmente, né? Então, assim, você tem todo o motivo do mundo pra estar chateada, porque seu cabelo vai cair, porque você vai ter que ficar andando de lenço, né, ou uma peruca, enfim. Mas, quando chega no final, no começo eu tinha muita, sabe, restrição, não, só ia pra academia de lenço, ou eu colocava um boné, ficava com vergonha. Depois, no final, sei lá, uns 4 meses de tratamento, eu saía careca, eu não tava nem aí, porque assim, é tanta coisa que você vive ao longo do tratamento, que aí realmente o cabelo passa a ser o de menos, entendeu? E o que as pessoas pensam também, né? E o que as pessoas pensam também. Que aí entra a questão do preconceito, Sim. né? Quando você começou a fazer o tratamento, você continuou as suas atividades, como é que você foi recebida pelas amigas na academia, nos lugares que você frequentava? Bom, na academia, eu até falei pro Fábio, meu marido, uma vez, eu falei, eu acho que eu vou parar de ir na academia, por quê? Primeira coisa que as pessoas faziam, eu cheguei na academia o primeiro dia, as pessoas olhavam assim pro meu peito. Daí eu falava, gente, acho que as pessoas pensam assim, tá, ela tirou o peito, mas tem alguma coisa, não tem? Então acho que é aquela curiosidade, né? Aí tem aquela cara de pena, de falar, nossa, mas uma menina tão saudável, tão nova, né? Como é que ela teve câncer? Tem isso. E tem a parte do preconceito mesmo, eu acho, em relação às pessoas que têm câncer, né? Não é uma doença, que é o que a gente estava conversando antes, né? Não é uma doença contagiosa,
Mas eu sinto que tem um preconceito em se falar da doença, né? Então isso foi uma coisa que eu fiz muito questão de fazer. Nunca deixei de falar o nome da doença, porque tem gente que fala, ai, ela tá com aquela doença, não fala o nome. Não, eu tive câncer, eu tô curada, né? Eu fiz o tratamento, fiz a químio. Então, eu acho que tem todo esse preconceito que já vem de muito tempo, né? Em relação à doença, né? Toda essa coisa, ai, não pode falar o nome, não, sabe? Que então, atrai. Que atrai, exato. Então, acho que é muito nesse sentido. Debs, no trabalho da violência contra a mulher, você acredita que a gente pega casos de mulheres que sofrem violência por estarem com câncer, violência do marido, do companheiro, do namorado, durante o tratamento e no pós? Elas são abandonadas ou elas sofrem uma violência psicológica? Como você encara isso? Você já ouviu falar nisso? Qual que é o conselho que você dá pra gente que está trabalhando com esse combate à violência contra a mulher? Então, por causa das redes sociais, na época do meu tratamento eu recebia muito e-mail, né? De pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu, mesmo tratamento, enfim. E muitas histórias que aconteceu exatamente isso. Teve uma história de uma menina que eu fiquei realmente, assim, chocada, porque ela estava fazendo tratamento para câncer de mama, então ela fez a mastectomia, fez a reconstrução. Ela estava na 4ª sessão de químio, que até a 6ª, as químios são muito pesadas, né? Então você fica de cama, você tem muita dor no corpo, você precisa ter alguém ali cuidando de você, né? E na 4ª sessão de químio, o marido dela colocou ela pra fora de casa. Porque ele falou que ele não aguentava mais. Que ele não tinha mais a mulher com quem ele tinha casado, né? E aí você para pra pensar, que tipo de parceiro é esse? Que tipo de companheiro é esse, né? Que na hora do altar ele promete na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, mas quando a mulher passa por uma fase que é temporária, porque é um tratamento que dura 6 meses, né? Então ela passa por uma fase ruim, que é temporária, e na metade do tratamento ele fala pra ela, sai de casa porque eu não aguento mais. Eu não posso receber meus amigos que você reclama, eu não consigo fazer uma festa porque você reclama. Então assim, que tipo de parceiro é esse que quer fazer uma festa enquanto a esposa tá passando por um tratamento de quimioterapia, né? Então, assim, eu vi muitos casos, não de violência física, mas assim, desse tipo de violência, uma violência psicológica, né? De colocar uma pessoa que tá num tratamento pra fora de casa e separar e falar pra ela, se vira com o seu plano de saúde. Foi essa a história dessa menina e eu fiquei assim, chocada, porque eu falei, gente, a pessoa não é humana, não teve humanidade, né? Você tem plano de saúde? Tenho. Você acha que por tudo que você passou, é difícil para a mulher da comunidade, a mulher que tem poucas oportunidades, enfrentar um câncer de mama? Sim, é muito mais difícil. Ao longo do tratamento, eu pedi para o meu mastologista, que ele trabalha no Hospital das Clínicas, que eu queria visitar as mulheres que estavam lá pelo SUS fazendo o tratamento. E aí ele falou assim pra mim, eu acho que não é a hora de você dar, é a hora de você receber. Eu falei, não. Eu falei, eu quero ir lá dar, porque quando eu for dar, eu vou receber. Então assim, eu quero entender como é que essas mulheres vivem, né? E aí eu fui umas 2 ou 3 vezes lá no setor de quimioterapia do HC. E assim, muito... É triste. Porque assim, são mulheres que vão de ônibus fazer quimioterapia, que voltam de ônibus, né? Que muitas vezes não tem uma pessoa para cuidar delas, que não tem... tem que ter uma alimentação mais específica nessa época do tratamento, tem muito enjoo, não tem acesso a esse tipo de medicação. O SUS não dá todas as medicações. Então, assim, não tem a reconstrução, apesar de ser lei, né? Você tem que fazer reconstrução para câncer de mama pelo SUS. Não tem a reconstrução. Então, eu acho que é muito mais difícil para quem não tem o plano de saúde, quem tem que fazer pelo SUS. E outro dia eu peguei um caso em que a mulher tinha diagnosticado no autoexame e ela marcou a consulta para depois de 4 meses. Uhum. E, enfim, ela tinha um pouco mais de instrução e foi procurar o Ministério Público. E eu fiquei pensando, quantas mulheres não passam por essa situação? Eu acho que é uma preocupação também muito grande cobrar isso do Estado. Sim. Porque essas mulheres merecem respeito e dignidade também. Com certeza. Debs, você disse uma coisa aqui muito importante, que você explicou para sua filha o seguinte, que ela vai ter muitas coisas ruins de sabores na vida, como vai ter coisas boas também, mas ela vai enfrentar e vai passar. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres. Eu lembro quando nós se comunicávamos, quando você estava com câncer, e a gente via que as pessoas falavam, passa rápido, o cabelo cresce. E esse passa rápido não é tão rápido, mas ele passa.
Então eu queria que você desse essa mensagem até como uma lição de vida, porque você é uma inspiração para mim, para várias amigas nossas em comum, você sabe disso, eu acho que para muitas mulheres também, até porque você escreveu um livro que hoje é sucesso. Qual que é o seu recado final? Bom, é esse recado que eu disse que eu daria para minha filha, né? A gente passa por N coisas ruins na vida, N coisas. E elas passam, né? O problema é que a gente às vezes não consegue entender o tempo lá de cima. Então a gente quer que o tempo lá de cima seja o mesmo da gente aqui. E não é, né? Então, por maior que seja a dificuldade, por pior que seja o tratamento, né? Não é fácil você receber a notícia que você está com câncer, não é fácil você fazer 6, 7 meses de tratamento. O pós-tratamento também é difícil, porque você não está mais fazendo tratamento e você ainda está careca, né? Então, eu diria que aí é um ano e meio para você poder se recompor, né? Só que passa. Então, hoje eu tô aqui, tô saudável, tô correndo. Então, eu passei por tudo isso. Foi um tratamento difícil, mas passou. É a primeira campanha que nós estamos fazendo aqui na PMP e para todo o Ministério Público de prevenção ao câncer de mama. Para as procuradoras de justiça, para as promotoras de justiça, servidoras do Ministério Público e todas as funcionárias. Debs, qual que é o recado que você tem para todas nós mulheres do Ministério Público? Bom, não tenham medo de se tocar, não tenham vergonha de se tocar. Não tenham medo de ir atrás do que vocês encontrarem. Então, se encontrou um nódulo, procura um médico, vai atrás. Às vezes não é nada, mas às vezes pode ser. Então, o diagnóstico precoce ele é muito importante no tratamento, né? Ele garante 99% de chance de cura. Então, eu acho que a mensagem maior é essa. Não tenha medo de encontrar alguma coisa, né? Então, faça os exames preventivos sempre, se toque e faça atividade física e se alimente bem. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. Debs, você é a prova de que há tratamento, de que o diagnóstico precoce é muito importante e que existe muita vida depois do câncer. Hoje, conta pra gente o que você vai fazer na semana que vem. Vou fazer uma maratona, correr 42 quilômetros em Chicago. Eu sempre gostei de correr longas distâncias, né? Então, para mim, isso está sendo um retorno maravilhoso. É um cartão de boas-vindas, assim, para a nova vida, né?